fosse uma doença que se espalha rapidamente por vários povos. E neste caso, foram trazidas pelos europeus, porque os portugueses e os africanos, tudo tem a ver com os europeus, já que os europeus trouxeram os africanos para os indígenas. Sem falar, não só em contato com as pessoas, eles pegaram essas doenças, os indígenas. Eles pegaram também por ratos e muitos bichos que não existiam aqui, no caso, quando os indígenas estavam em paz aqui sozinhos. Mas quando eles trouxeram vários animais, e os animais também trouxeram doenças da Europa. Então tudo isso, acaba fazendo com que os indígenas fiquem muito doentes, e os europeus conseguiram combater eles mais fácil, porque eles estavam doentes, então eles estavam mais ou menos frágeis. E aí eles se aproveitaram e pá. Bom, vale ressaltar também que essas doenças trazidas pelos animais foi pelas más condições em que os africanos E os europeus. Estavam sendo trazidos para cá. Tipo, eles lá eram submetidos a vários tipos de doença, porque eles iam morrendo, porque eles não eram bem alimentados, e com isso aumentava um número de insetos, animais pequenos, tipo ratos lá dentro, baratas, que também transmitiam doenças. Então alguns negros já vinham infectados para cá, e outras pessoas daqui eram infectadas pelos animais que vinham para cá dentro do navio. Como os índios não tinham vacinas específicas para esses tipos de doenças, eles tinham plantas medicinais que eles usavam para curar essas doenças. E como tinha febre, muita febre, eles usavam o mar que a água é muito fria Para baixar a temperatura. Exato. E esse foi o nosso trabalho sobre as doenças trazidas para os continentes. A gente falou um pouco sobre o continente europeu, principalmente. E aí nós falamos sobre as doenças trazidas dos africanos e dos portugueses. E esse foi o nosso trabalho. Tchau! Peste negra, varíola, tuberculose e gripe espanhola. Só o nome dessas doenças já causa arrepios e remete a momentos da história em que fomos derrotados pelas epidemias. Os portugueses trouxeram a gripe, sarampo, cachumba, tuberculose, entre outras, através dos barcos vindos da África. Também chegaram aqui a malária, a dengue e a febre amarela. Estima-se, segundo os estudos, que mais de 90% dos indígenas tenham morrido ao ter sido afetado por essas doenças. Essa situação resultava na morte de milhares de índios em poucas semanas, o que causava a destruição de muitas sociedades indígenas como os incas. Hoje, essas doenças são prevenidas através de vacinas. No caso, antigamente, quando os portugueses chegaram aqui, os índios não conheciam esse tipo de doença. Eles não tinham esse contato como os europeus. Já os europeus, os portugueses, já estavam mais acostumados. Então, quando eles trouxeram para cá, foi um impacto muito grande para as tribos indígenas. Tanto que os incas foram uma das populações indígenas que mais sofreu. Tanto que agora ele não existe mais e já foi escasso. Os europeus, como queriam conquistar vários continentes, eles não conseguiram conquistar um, então eles resolveram atravessar o oceano. E lá eles encontraram um continente muito diferente, com plantas, animais e tudo mais. E eles encontraram povos diferentes, como os incas, que com isso daí eles trouxeram várias doenças para eles, como a tuberculose, a varíola e a malária. Mas só que como eles não tinham vacinas nem nada, eles acabavam morrendo por causa disso, como eu falei. Bom, nos primeiros anos da colonização europeia, os indígenas contraíram várias doenças, pelo fato de eles trazerem doenças em que os indígenas ainda não tinham criado uma imunidade. Por isso,
o contato com os portugueses levou à morte de muitos indígenas e também houve uma grande epidemia de varíola, rubéola, escarlatina, tuberculose, febre tifoide e tipos de gripe que são registradas desde o século XVI. As epidemias são... Vou explicar mais ou menos o que são. É como se fosse uma doença que se espalha rapidamente por vários povos. E neste caso, foram trazidas pelos europeus, porque os portugueses e os africanos, tudo tem a ver com os europeus, já que os europeus trouxeram os africanos para os indígenas. Sem falar, não só em contato com as pessoas, eles pegaram essas doenças, os indígenas. Eles pegaram também por ratos e muitos bichos que não existiam aqui, no caso, quando os indígenas estavam em paz aqui sozinhos. Mas quando eles trouxeram vários animais e os animais também trouxeram doenças da Europa. Então tudo isso, né, acaba fazendo com que os indígenas fiquem muito doentes, e os europeus conseguiram combater eles mais fácil, porque eles estavam doentes, então eles estavam mais ou menos frágeis. E aí eles se aproveitaram e pá. Bom, vale ressaltar também que essas doenças trazidas pelos animais foi pelas más condições em que os africanos E os europeus. estavam sendo trazidos para cá. Tipo, eles lá eram submetidos a vários tipos de doença, porque eles iam morrendo, porque eles não eram bem alimentados, e com isso aumentava um número de insetos, animais pequenos, tipo ratos lá dentro, baratas, que também transmitiam doenças. Então alguns negros já vinham infectados para cá, e outras pessoas daqui eram infectadas pelos animais que vinham para cá dentro do navio. Como os índios não tinham vacinas específicas para esses tipos de doenças, eles tinham plantas medicinais que eles usavam para curar essas doenças. E como tinha febre, muita febre, eles usavam o mar que a água é muito fria Para baixar a a temperatura. Exato. E esse foi o nosso trabalho sobre as doenças trazidas para os continentes. A gente falou um pouco sobre o continente europeu, principalmente. E aí nós falamos sobre as doenças trazidas dos africanos e dos portugueses. E esse foi o nosso trabalho. Tchau!